Olá, gente. Edição número 22, 2025, primeira edição de 2025, Motorizando Podcast. Estamos aqui hoje com o Igor Lucena, nosso convidado de hoje, com uma agenda super apertada. Já agradeço antecipadamente, Igor, mas daqui a pouquinho a gente vai estar conversando um pouquinho mais com o Igor, depois que a Adélia soltar a nossa vinheta. Vai lá, Adélia. Igor, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do Motorizando Podcast. O nosso público, Igor, é formado principalmente de revendedores de veículos em todo o país, né? Pessoas da cadeia do setor automotivo como um todo, tá? Desde as instituições financeiras, aqueles prestadores de serviço, mas principalmente revendedores de veículos. Eu quero te agradecer, Igor. A gente sabe, Igor, que você é economista, foi presidente do Conselho Regional aqui no Ceará, de Economia, doutor em Relações Internacionais, mestre em Economia também. Conta um pouquinho da tua vida, Igor. Você é formado pela Universidade Federal do Estado do Ceará, mas fala um pouquinho da tua formatura. Qual foi a facilidade que você teve para aprender tantos idiomas e diferentes, né? Inclusive com grafias totalmente diferentes. Fala um pouquinho aí, Igor, da tua vida, por favor. Antes de mais nada, muito obrigado, Everton, por estar aqui. É um prazer falar um pouco para vocês sobre essa temática de veículos e também estar aqui falando para todos os revendedores. Pedro, muito obrigado também por estar conosco. É um prazer aqui e muito bom falar com com o público de cadeia produtiva. Eu acho que quando a gente está falando com os empreendedores e as pessoas que de fato fazem a economia girar, eu acho que isso, de uma certa maneira, ajuda o nosso estado e também o nosso país. Mas, começando... eu sou cearense daqui, nasci em Fortaleza. Estudei ainda no Colégio Batista e depois no Colégio 7 de Setembro. São duas escolas aí centenárias, né, que já estão há bastante tempo. Eu acho que é um dos grandes orgulhos do Ceará. É a parte de educação privada, que é fenomenal. Acho que você tem uma de primeiro mundo, é muito forte isso. Depois eu morei um tempo na Nova Zelândia. Né? Eu morei na cidade de Christchurch, que é uma cidade pequena de 400 mil habitantes na Nova Zelândia, e lá tive minhas primeiras aulas de economia, né? E voltei de lá com essa ideia de que eu queria fazer economia, era a profissão que eu queria. E o mais interessante, que é uma coisa que ainda estão tentando fazer, é isso, né? Eu acho que as escolas, você sai no segundo grau sem saber exatamente o que você deve fazer, né? E lá fora... você no segundo grau, a partir do primeiro ano, né, que agora nona série, né, mudou, você tem a possibilidade de aprender economia, estudar um curso de economia, administração, contabilidade, rádio e TV, marcenaria, ciência e tecnologia, astronomia. Então você tem mais ou menos uma visão de empreendedorismo também, quando você faz isso, que você pode ir para a faculdade que você já tem alguma noção. Isso, de uma certa maneira, diminui muito aquele pessoal que vai para a faculdade e desiste logo no começo porque achava que era uma coisa e era outra. Eu digo que uma feira de cursos não resolve isso. Mas, enfim, é uma dica que eu gosto de deixar para quem está escutando a gente. Depois eu fui para a Universidade Federal do Ceará, terminei bastante rápido o curso, fazia cadeira de manhã, de tarde, de noite, sexta-feira, maravilhoso. Fiz o CAEM, né, fiz a administração de empresas no CAEM, que é um órgão maravilhoso também, excelentes professores, do mais alto nível. E fiz meu doutorado na Universidade de Lisboa em Relações Internacionais aplicadas à geoeconomia, né? Que funciona basicamente assim. Como a política influi a economia e como a economia influi a política. É um curso novo, é um curso que mistura economia e diplomacia e que já está muito forte na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, engatinhando, porque não é um curso voltado para o setor público, é um curso voltado para o setor privado. Né? Como as empresas, grandes empresas hoje, têm setores que voltam para isso, né? Para o lobby legalizado, para entender como é que as mudanças geopolíticas com Trump, com regulações, com China, vão influir no negócio e a cadeia produtiva deles. E a gente vai falar sobre isso aqui, né? Principalmente com esse acordo do Mercosul-União Europeia. Mas comecei a trabalhar muito cedo, do ponto de vista de negócios. Aos 13 anos eu fundei com um grupo de amigos um pequeno evento que reunia fãs de cultura japonesa, que tinha... Eu ia fazer uma pergunta sobre isso aí, mas bom que você já adianta. Tinha 120 pessoas ali em 2000, na Praça Portugal. A gente fez a primeira exibição ali no Teatro da Unifor. E a gente não imaginava que ia crescer o que é, né? Hoje o evento é o Sana, né? Que é
É um dos grandes eventos de cultura pop do Brasil. Hoje a gente tem... Quantas pessoas durante o evento transitam por lá? São 150 mil pessoas por ano em 6 dias de evento. 3 dias em julho, 3 dias em janeiro. É um dos grandes eventos hoje que a gente traz convidados do mundo inteiro. A gente traz dubladores, desenhistas, atores de Hollywood, filmes, seriados, quadrinhos. Tudo que tem essa cultura pop está envolvido dentro dele, né? As grandes empresas publishers de videogame também estão. Então, assim, de uma certa maneira, a gente transformou o Ceará no meio de um celeiro de cultura pop aqui. Igor, desculpa aqui só interromper, mas queria entender qual foi o link que houve. Você, a sua família e você, empresários da área de segurança, de asseio e conservação, nessa área, o que é que te trouxe até para eventos, né? E depois também o link, tudo bem que seja, fala um pouquinho da sua formação, né? Mas você hoje também é comentarista internacional, comentarista nacional de diversas redes e emissoras de rádio e televisão aqui no país, né? Como é que você está conseguindo conciliar e qual o link de um com o outro que você faz? O link é inverso, né? Eu comecei a trabalhar com eventos antes de trabalhar nas empresas da minha família, né? Então eu comecei com 13, 14 anos e eu tive a experiência de ter o meu próprio negócio antes de entrar no negócio da minha família, o que foi uma experiência melhor ainda, porque você tem muito mais dificuldades começar algo do zero do que algo que tem 50 anos, né? Os negócios da minha família nessa área de segurança, tecnologia, transporte de valores, tudo rastreio isso. de veículos. Rastreio também, de veículos é fundamental, nossa parte de rastreio de veículos. Hoje a gente tem mais de 100 mil veículos rastreados no Brasil inteiro, né? E isso veio depois, né? Então eu já tinha os meus negócios, a gente já trabalhava nesse setor de eventos, a gente criou nossa própria produtora que faz outros eventos, palco, luz, todo tipo de infraestrutura. E depois eu comecei a trabalhar também nos negócios da minha família, né? Isso foi... tem aí uns 12 anos que isso está dando certo. E durante um tempo, eu já tinha interesse em continuar meus estudos, nunca parei. E foi por aí que eu comecei a aprender línguas, porque como o Sana tem uma ligação forte muito com o Japão, eu tinha que falar japonês, então eu fui aprendendo japonês para poder falar com os artistas, com as negociações, etc. Então, continuei meus estudos. Sempre gostei muito de línguas, né? Comecei a estudar inglês com 5 anos. Eu tenho um filho que começou com 4 agora, e o outro meu começou. Eu tenho um filho de 6 e um filho de 4. Os dois já estão no inglês, já estão falando e tudo. Então isso é muito bom, né? E é outra coisa que eu acho que é fundamental. E aí eu fui levando uma língua para outra, inglês, japonês, depois foi para o espanhol, italiano, francês, alemão. E aí você foi puxando uma língua puxa a outra, chega num momento que a quarta língua para frente fica muito simples. Você consegue entender que existe uma lógica na fundação de línguas e meio que o seu cérebro começa a se dividir. É uma coisa que só dá para saber quem de fato tem essa capacidade. E nesse ponto, depois que eu comecei a escrever, porque doutorado você escreve muito, você tem que fazer muitos artigos, muitas publicações, um amigo meu que já tinha umas publicações na área de pesquisa marítima perguntou, cara, eu estou precisando fazer um artigo sobre economia, tu não quer escrever comigo? E era para o Estadão, né? Aí eu escrevi com ele. E foi super bem aceito. E aí a assessoria dele gostou muito do artigo, perguntou se eu poderia escrever uns outros artigos. Eu comecei a escrever para a Folha de São Paulo, para o Valor Econômico, e fui escrevendo. E aí, quando estourou a guerra da Ucrânia, perguntaram se eu tinha conhecimento sobre isso. E eu estava no doutorado ainda, estava terminando, estava fazendo a pesquisa. E um dos meus pontos da tese é parte de conflitos e parte de veículos também, né? A minha parte é como a indústria de veículos serve de instrumento de projeção de poder. A gente está vendo isso agora com a BYD, com as empresas chinesas, né? Eles usam as empresas para poder projetar a força do país deles no outro país. E aí eu lembro que quando eu comecei a falar sobre a guerra na Ucrânia e os objetivos, até porque parte dos meus professores do doutorado em Portugal trabalhou na Guerra Fria, então tenho um profundo conhecimento de Rússia. Eu adquiri esse Você fala russo também? Não falo russo. Mas eu tive um professor que foi espião durante a Segunda Guerra para os aliados em Moscou. Então ele fala... Eu sabia exatamente o que era a guerra da Ucrânia, né? Enquanto ninguém sabia. Então eu lembro que um dia eu dei 8 entrevistas para Globo, Record, CNN, tudo. E a partir daí, comecei a ser chamado para falar sobre isso. Então, hoje, eu, basicamente, tenho com meus sócios, que são meus amigos de infância, a parte de produção de eventos próprios e de terceiros. Eu tenho uma empresa familiar na área de segurança, né?
e eu consigo dividir aí dias da semana, né, sobre isso. E tenho essa carreira que é meio que 24 horas, que é na parte de comentário e análise. Então eu tenho um número que basicamente é só com jornalistas do Brasil e de fora para falar sobre o que eu imagino sobre política e economia internacional. Igor, aproveitando aqui só um pouquinho que você falou de Claro. família e tal, eu sei que o seu pai é um dos maiores colecionadores de carros antigos do país, sim. né? Inclusive já fui convidado 2 vezes, mas uma eu estava viajando e outra eu estava doente, não consegui ir, tá? Ele faz aos sábados, uma vez por ano, não sei se mais de uma vez, mas eu fui convidado em 2 anos para ir, não tive a oportunidade, aqui na cidade do Eusébio, né, no sítio de vocês lá. E é um grande encontro onde ele expõe lá os carros. São quantos carros em exposição? Eu Igor? acho que ele tem mais de 60 carros Mais de hoje. 60 carros, né? Ele tem mesmo uma grande quantidade de carros antigos, é uma paixão muito grande dele. Não é tanto a minha. O meu filho gosta muito mais. Eu tenho um filho de 6 que adora os carros antigos, sabe? Olha o nome, olha a logo, sabe qual é o carro. Então, mas é muito bacana. Eu acho que os carros antigos, né? Ele de uma certa maneira ele mostra um pouco de uma geração do que foi, como era o pensamento, a vida das pessoas. Eu acho que ele representa muito isso. O carro, ele, na minha visão, ele representa muito como a sociedade está, né? E como a sociedade se movia e como as pessoas andavam, o que acontecia naquela na época que o carro estava... Porque todo carro novo vai um dia para o museu, né? Então, assim, a gente está falando de um carro novo, a gente está vendo esses carros chineses agora... Mas já eles estão no museu também, como os carros estão. Então, quando você entra e quando você vê, você mais ou menos tem uma ideia de como era a sociedade e as pessoas naquele tempo. E para mim isso é muito importante. Outro dia teve aqui uma pessoa que é amiga sua também, o Antônio José, lá do Sindipostos, e a gente conversando com ele, e eu fiz uma pergunta para ele sobre a transição, né, do carro. Ele disse: Everton, não é transição, é convivência. Nós vamos ter que conviver com diversas matrizes energéticas durante muito tempo, e o petróleo ainda deve ser o principal combustível para o automóvel até 2080, segundo a projeção de especialistas, e de acordo com a informação dele. Você pensa dessa forma também, Igor, com relação a matrizes energéticas, as tendências que estão vindo aí para o mercado como fonte de energia? Eu acho que sim. Eu até conversei muito com o pessoal do Sindipostos, eu tenho uma visão de que o posto de gasolina do futuro no Brasil ele é multi. Você vai chegar no posto, ele vai ter o álcool, ele vai ter o diesel, que já tem gasolina, ele vai ter a recarga rápida, ele vai ter a bomba de hidrogênio rápida, né? Porque todos as matrizes, as marcas e os objetivos dependem da pessoa. O cara que tem um carro 100% elétrico, hoje ele está andando só dentro da cidade de Fortaleza. Eu estava num táxi semana passada em São Paulo e o cara ia trocar o carro dele elétrico pelo híbrido, porque ele não conseguia fazer a autonomia de São Paulo para Guarulhos 2 vezes por dia, que é uma corrida cara. Também não durante dá, o ele dia, perde né? tempo. Então ele disse: não, cara, eu vou trocar pelo híbrido. Então o híbrido ele vai ter que ter a gasolina. Agora vai ter o híbrido flex. Então acho que o que a gente vai ver em uma convivência é isso. E muitas pessoas falam: mas no interior, eu disse: olha, você não tem como ter um carro 100% elétrico no interior hoje que não tem hoje sinal de internet. Você vai daqui para Juazeiro. Quantos municípios você não consegue ter sinal de celular nenhum? Imagine uma bomba elétrica. E imagine você botar estações de bombas elétricas ou bombas de hidrogênio com o nível de criminalidade que a gente tem hoje. As bombas vão sumir em 2 dias para roubarem os equipamentos. Então, na prática, o carro do futuro é o carro que se adequa à sua necessidade. Seja ele elétrico, seja ele diesel, seja ele gasolina. E você vai ter grandes picapes que o cara não vai sair do diesel, que ele vai andar no interior pesado, na fazenda dele, né? Então, essa é a verdade. Eu concordo com o Antônio José quando ele diz que você vai ter que conviver com isso, né? E a convivência, você pega hoje, eu vou dar um dado aqui interessante, tem o Blue Book americano, se vocês devem saber, que diz Kelly o preço, Blue né? Kelly Blue Blue Book. Book. Eles pegaram o Kelly Blue, KBB. eles que pegaram o Kelly Blue Book do ano passado. Mais de 60% das pessoas que compraram carros elétricos nos Estados Unidos e revenderam, compraram carros a combustão. Isso significa que as pessoas estão vendo o carro elétrico, comprando e depois voltando para a combustão mais da metade. Então isso está criando uma disfunção de que o carro elétrico não é o carro do futuro, é o carro do nicho. E se o mercado americano está desse jeito, imagine no mercado brasileiro, onde a gente sabe que a revenda dele está sendo muito mais barata do que
se imaginava do ponto de vista de desvalorização. Que o brasileiro compra carro pensando na revenda depois. Ele não compra carro, porque ele pensa na revenda depois que o IPVA é alto, a manutenção é diferente do americano. Também. O americano, muitas vezes, ele tem, às vezes, 4, 5 carros, porque o IPVA é barato, ele gosta de ter o carro por ter mesmo, não importa, né? Então é isso. O bem é mais barato. O bem é mais barato, a manutenção dele é mais barata, a pista é melhor. Igor, estamos começando 2025, tem mudança de governo nos Estados Unidos, muitas incertezas aqui na Venezuela, mudanças na Europa. Você já falou um pouquinho aqui, adiantou para a gente a questão do mercado europeu com o mercado sul-americano, né, com o Mercosul. E eu queria que aí a sua área, mesmo onde você tem amplo conhecimento, pudesse fazer uma leitura para a gente da conjuntura geopolítica mundial, incluindo inclusive conflitos mundiais, como no Oriente Médio, lá da Ucrânia. Enfim, qual a tua leitura para 2025 nesse cenário geopolítico e quais são os impactos na economia e se a gente puder também aplicar no mercado do setor automotivo? Claro. Eu acho que o cenário vai ser bem melhor do que a gente imagina, tá? Por 3 motivos. Primeiro, quando a gente olha os conflitos, eles vão ser encerrados. Os 2 principais conflitos geopolíticos, a gente está falando de China, de Ucrânia, e a gente está falando de Oriente Médio. Por quê? Porque eles têm medo de Donald Trump, essa é a verdade, né? O Trump vai usar a força americana para chegar na resolução de conflito. Quando eu digo a força, é sanções, é porta-aviões, é ameaça de invasão. É o que os Estados Unidos faz. Que ele já está fazendo, inclusive, sem assumir ainda, né? Sem assumir, né? Sem assumir, A Casa Branca, na verdade, é a mansão de Mar-a-Lago na Flórida que ele está despachando como presidente. Essa é a realidade dos fatos, né? Nunca um presidente eleito teve tanto poder antes de se tornar presidente de fato, né? Assumido. Então, tanto o Zelensky quanto o Putin sabem que o conflito vai se encerrar. A gente tem um cenário de entrada de estagflação na Rússia, de saída de cérebros, de mão de obra, de inflação alta. A Ucrânia também tem um cenário de cansaço das tropas, quer encerrar o conflito para começar a entrar na União Europeia, receber dinheiro da União Europeia. Os europeus veem na Ucrânia um local para reconstrução, então vai ser muita empresa europeia que quer ir para a Ucrânia reconstruir o país inteiro, né? Então, como vai ser encerrado? Esse é o grande questionamento. Vai ter uma zona de exclusão? Vai ser uma parte nova da Ucrânia? Então, a gente vai ter a OTAN com uma defesa militar maior? A gente não sabe, mas meu ponto de vista esse conflito vai ser encerrado. Em Israel vai ser encerrado também o conflito. Acho que Benjamin Netanyahu vai receber uma quantidade muito grande de armamentos. Trump já disse que se não libertarem os reféns, ele vai fazer um inferno lá. Então, isso é uma visão não só para o Hamas, mas para o Irã também. E o Irã está numa situação extremamente difícil. O Irã é o grande patrocinador do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis. Esses 3 grupos já estão extremamente desorganizados. Trump tem até a capacidade... na Síria já... Na Síria, Bashar al-Assad caiu. É uma perca radical para o Irã. É uma perca para a Rússia. Então, o que a gente está assistindo é, uma certa maneira, uma força muito grande do Ocidente em resolver os conflitos. Dito isso, a gente vai ter uma diminuição de preço do barril do petróleo, o comércio começa a andar e o mercado internacional, apesar das tarifas que Trump está querendo colocar e que vai colocar, ele vai mandar um projeto de lei agora com pacotão, tarifa, expulsão de imigrante, tudo. De certa maneira, ele vai copiar o Milley, né? O Milley criou um pacotão, andou para o Congresso, ele vai fazer a mesma coisa. Mas o mercado não vê isso como negativo. O mercado está vendo, os grandes investidores, bancos de investimento, estão vendo que os Estados Unidos vai ter um grande crescimento. A Bolsa Americana cresceu 24% no ano passado, vai crescer ainda mais em relação a isso. Então, a gente está vendo as empresas tomando muito crédito no Japão, na Suíça, taxa de juros muito baixa, comprando muito ativo de Bolsa Americana com esse pressentimento de crescimento. Então, mesmo com essas mudanças no governo Trump, a gente vai ter um crescimento americano, a gente vai ter um crescimento, uma diminuição de conflitos. Eu prevejo um 2025 bom. Brasil. O Brasil ainda vai crescer bem pelos motivos errados. Apesar do aumento de taxa de juros, se a gente pega o mapa do mundo... Câmbio também. A gente pega o mundo, só tem 2 países do mundo que estão aumentando taxa de juros. Japão e Brasil. Japão é irrelevante o aumento, mas Brasil é considerável, né? Então, quando a gente analisa isso, câmbio é uma pressão muito grande. O Brasil ainda pode crescer 2%, ano que vem pode, e vai crescer anabolizado por dívida, né? Ou seja, a gente está imprimindo cada vez mais dívida para
aumentos de gastos sociais. Isso faz com que o PIB cresça, as pessoas tenham dinheiro, mas o custo... A conta chega lá na frente. A conta vem em inflação e a conta vem em taxa de juros. O que eu vejo, essa conta, esse desaquecimento da economia vai vir no segundo semestre, terceiro, quarto trimestre do ano que vem. Até lá... Esse ano, na verdade. Esse ano, né? A gente já está em 25. 25. Até lá, acho que a gente ainda tem um crescimento. Agora, as pessoas... Vai depender muito do mood das pessoas. Porque o que o governo está fazendo, de uma certa maneira, é uma repetição do governo Dilma. Só que as pessoas antigamente tinham a impressão de que a coisa não ia parar, a roda não ia parar de girar. As pessoas sabem que vai parar de girar. O governo Dilma foi aí. Então a percepção das pessoas de gastar dinheiro é que vai ser o grande ponto. As pessoas vão guardar o dinheiro, já pensando na crise que vai existir lá na frente, ou vão aproveitar o momento que o governo está gastando e vão gastar também. É o grande questionamento. Agora, o setor automobilístico está positivo, né? A gente está vendo um aumento de vendas a nível nacional. Aqui poderia estar crescendo melhor, que eu vi alguns dados que vocês me repassaram. Alguns estados cresceram até muito radicalmente. Eu fiquei até impressionado com isso. Se você me permite, eu gostaria até de lhe passar, que eu não passei antes essa informação. Aqui no Ceará, nós temos uma distorção muito para baixo, né, em relação aos outros estados do Nordeste. O estado que cresceu menos, fora o Ceará, que foi de 2,2% no geral e 3% só quando a gente vê automóveis, sem considerar pesados, comerciais leves, motocicletas, né? O nosso crescimento chega a 3%, mas vamos considerar o geral 2,2% contra 7,9% no Maranhão, que foi o estado que cresceu menos, e outros estados que chegaram a crescer 17% em vendas. É muito. Né? Muito. Agora, o que nós tivemos no Ceará? Esses dados são... A fonte deles é carros transferidos no Detran. Esse ano nós tivemos greve do Detran aqui no Ceará, que travou muito a questão das transferências, né? E depois da greve, o Detran não conseguiu atender a demanda de transferências. Ainda hoje nós temos muitos carros vendidos, comercializados, que não foram transferidos. Então tem uma distorção no dado. Está enviesado, esses dados estão enviesados, e o nosso crescimento é mais do que o que está lá relatado, tá certo? Por conta desse fator. Agora, isso aí impactou também negativamente nas vendas no Ceará, porque muita gente não quer se desfazer do carro sem concluir o processo de transferência. Tem muito carro rodando aqui no Ceará que foi vendido e ainda está no nome do antigo proprietário. E tem gente que não quer... Tem medo de perder. Tem medo de fazer o negócio sabendo que o carro vai ficar... Com multas, possibilidades de acidente, alguma coisa desse tipo. Prefere não vender. Então, a gente foi impactado de duas formas por conta dessa deficiência e ineficiência do Detran nesse ano de 2024 aqui no Ceará. Ok, beleza. Vai se regularizar, né? Ano que vem a gente espera. Deve regularizar. E aí a gente acha que com o Drex, né? A gente estava até conversando sobre isso facilita, né? Porque é uma tecnologia que está vindo aí que, em tese, ele cria contratos smart contracts, né? Então a ideia seria o seguinte: eu tenho uma conta aí no Drex, você tem uma conta no Drex, e vai ter a opção de vender carro. Então eu boto o dinheiro na sua conta, você só tem acesso ao dinheiro quando você aperta a transferência do carro de imediato. Então, em tese, a greve não vai ter mais sentido, né? Sim. Porque pode ter greve, mas a gente faz tudo isso num só comando. E ele vai... ou seja, talvez daqui uns 5 anos a gente não esteja mais com esse problema. Os dados sejam imediatos. Todos digitais. Inclusive, todos os processos de transferência tendem a ser digitais, né? Exatamente. Que não fosse digital, eu acho que é uma crítica muito grande, não precisava ser também uma burocracia que você espera o carimbo do funcionário público, né? Em países desenvolvidos, você faz o contrato, a transferência, o funcionário público recebe e ele só recebe, ele não tem o poder de negar ou atrapalhar. Esse é um ponto, né? E eu acho que isso é uma distorção. E aí, quando a gente fala de economia, a gente fala aqui de contratos digitais e tudo, mas tudo isso que a gente precisa do setor público, ele baseia-se no contrato social, né? O contrato social de Rousseau, ele prevê que a gente abre mão dos nossos direitos individuais para um direito coletivo na organização do Estado. E eu digo que o contrato social brasileiro está invertido. A gente paga imposto para segurar um governo, porque para mim é ridículo você dizer que tem servidor público recebendo do judiciário 600 mil conto, R$1 milhão. Isso não existe em nenhum país do mundo. Então a gente trabalha para o Estado em vez do Estado trabalhar para a gente. Então
Isso é uma das básicas coisas que faz com que o Brasil não cresça no potencial que ele possa ter, que aí fica aquela sempre ideia de Brasil de futuro, porque a base do contrato social parece que é isso, você cria uma estrutura onde as pessoas ficam dependentes do Estado e não o inverso, o Estado que tem que estar servindo as pessoas. Não era para uma situação dessa ocorrer. Se tivesse uma greve, ela não pode estar uma greve de um órgão público jamais deveria impedir o bom funcionamento de uma atividade econômica que faz com que a economia gire. Isso, no mundo real, fora do Brasil, é um absurdo. Mas aqui, infelizmente, a gente sobrevive com isso. Falando de Brasil também, Igor, no ano de 2023, no comércio de veículos, em geral, foram 14.450.000 carros vendidos em 2023, seminovos usados. Em 2024, mesmo com uma deficiência que nós tivemos em 2020, 2021 e 2022, que a produção de veículos foi muito baixa, então a frota circulante desses carros é bem menor do que de outros anos. A pandemia, falta de equipamento. Isso. Mesmo com tudo isso, nós passamos para 15.777.000 veículos, ou seja, um crescimento aí de 1.200.000 veículos a mais do que no ano anterior, tá? E a maior parte das vendas desses carros são feitas por ferramentas de financiamentos, tá? Então, 70% aproximadamente das vendas são por financiamentos. Nós tivemos, principalmente no primeiro semestre de 2024 e até talvez agosto, setembro, ainda condições de crédito muito boas, né? Os bancos ainda estão com oferta de crédito boas, mas a gente já vê a taxa de juros subindo. É uma tendência no país, em função da taxa Selic subindo, né? As instituições financeiras começam a também criar expectativas negativas para o futuro e começam já a antecipar a cobrança de juros por esse dinheiro que vai ser emprestado e considerando que o risco também se eleva. Enfim, qual a sua leitura para a taxa de juros em 2025, também considerando que nós temos uma mudança no Banco Central já agora esse ano, no mês de janeiro? Everton, eu não queria estar aqui sendo o portador de malas da notícia, sendo bem direto, mas eu acho que a minha característica é que eu falo a verdade. Não importa para quem eu estou falando, eu falo o fato como ele é. E a gente vai ter uma política restritiva, né? O aumento na taxa de juros, que tivemos de 1%, e vamos ter mais duas de 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões do Copom, ele é decorrente de um aumento de gastos públicos, que, infelizmente, não tem controle. Ninguém está vendo controle. Então, se você tem gastos públicos, o receituário é aumento de taxa de juros para conter a inflação, né? Pior remédio é a inflação, né? A inflação é radical demais. Então, meu ponto de vista o setor bancário tem muito crédito, os bancos brasileiros têm muito dinheiro e querem emprestar. Agora, eles vão ser mais seletivos em quem ele vai emprestar o dinheiro, porque eles têm um medo de aumento na sua inadimplência, e a taxa de juros vai ser mais restritiva, e a taxa de juros vai definir também muitas vendas, né? Então, o que pode acontecer nesse cenário? As pessoas podem demorar mais para fazer a troca do seu veículo, né? O que é ruim, porque impacta a venda negativamente, ou também eles podem dar mais uma entrada, aumentar a participação de entrada, para que a parcela do seu financiamento não fique tão alta, dado uma taxa de juros maior, que não comprometa uma quantidade muito grande do seu orçamento. Então, acho que vai ter um jogo de transferência e de cintura aí, para entender como é que as pessoas vão se relacionar. Mas é muito claro, taxas de juros mais altas que nós vamos ter, provavelmente vamos chegar a 15% ao ano, impacta venda de veículos, sim. Impacta venda de imóveis, sim. É um ativo importante para o brasileiro e é um bem que todo brasileiro preza, é o seu carro, seja ele novo, seja ele seminovo. E o mercado hoje de seminovos são carros extremamente bem organizados, principalmente hoje que as pessoas não estão mais demorando tanto tempo para trocar. Então, é um cenário que vai ser desafiador e que a gente só consegue sair desse desafio quando começar uma redução de gastos públicos. Em termo prático, pai, até assim, a variação que a gente tem no momento do financiamento é de 1,3% ao mês a 3,2% ao mês. É mais ou menos nessas taxas que os clientes aceitam as condições de negócio. Então, você vê uma variação muito grande de um
um crédito positivo, né, do banco, chegando a 1,3%, para uma pessoa que paga 3,2%. 3% é alto, né? 1,3%, eu acho que muita gente está pagando 1,3% e com o olho fechado. E achando ruim. E achando ruim, mas ruim. paga, né? Mas 3%, eu acho que a galera E a média real é 2,2%, 2,3%. A média, assim, do geral, mercado. Né, de mercado. Perfeito. São valores bem elevados Bem ainda, elevados, né? é. Então, na sua leitura, o ticket médio de crédito concedido deve baixar por pessoa, né? Deve baixar, eu acho que a pessoa vai querer diminuir o crédito tomado, dar mais recursos, tira aí da poupança, da aplicação, para poder diminuir a parcela. O que a gente estava vendo também era uma migração, né, do financiamento para a opção de cartão de crédito em 12 vezes, em 18 vezes, mas que também deve mudar com a nova atualização do governo de verificar acima de 5 mil, né? Compras acima de 5 mil. Esse é esse aí é o fato, logo direto ao do ponto, momento. né? A verdade é que existe uma grande economia informal, muitas pessoas que têm o seu salário, às vezes, têm uma atividade paralela que não está dentro do escopo governamental e que não pagam impostos. Até mesmo feiras livres do interior, você vê que tem nota, não tem nada. Então, de fato, análises de pesquisas com Pix e cartão de crédito vão mudar radicalmente nos próximos meses, quando as pessoas entrarem. E não se, como é que se diz, estranhe se a gente voltar a ver muita gente comprando carro em dinheiro vivo. Uhum. Que ainda acontecia, assim, era raro, Ainda mas acontece, ainda mas acontecia. vem desaparecendo. Mas vai voltar. Vai voltar. Vai voltar, porque o cara não vai querer ter o risco de fazer esses pagamentos e depois ser tributado em cima de algo que ele passou a vida inteira não sendo. De certa forma, vamos andar um pouco na contramão do que vinha acontecendo, né? E que o Todo erro... mundo indo para a moeda digital, Pix, transferências, TED, né? Tivemos o DOC anteriormente, e agora tem que voltar ao papel moeda, que não deixa de ser também um risco, a questão de segurança. Exatamente, mas por que isso? Por causa da arrecadação. A gente está crescendo a um ritmo de dívida pública do Brasil de que em 5 anos a gente não vai ter mais recurso para pagar a Previdência, vai passar de 1 trilhão. E em 8 a 9 anos, a nossa razão de vida PIB passaria dos 90% se a gente continuar nisso. Então, se a gente estiver nessa trajetória, não tem taxa de juros que segure e a inflação fica galopante acima de 2%, 2 dígitos. Então, na prática, esse arroxo em cima do Pix, transações de cartões de crédito, é para puramente fazer um aumento de arrecadação, que é muito nocivo. Porque aí você vai estrangular até mesmo a economia informal, que existe no mundo inteiro, não é só aqui. Você vai em qualquer feira de interior, na Europa, nos Estados Unidos, não existe nota fiscal, não existe nada disso. A maneira que é tributada é diferente. Então, meu ponto de vista é que ou o governo se reorganiza para caber dentro do orçamento das pessoas, ou a situação fica muito difícil. Eu vou pedir o Pedro fazer um pedido aqui para quem está nos assistindo, que eu sempre esqueço, viu, Igor? Nunca falo isso aqui, aí eu aproveitando aqui a presença do Pedro para pedir o pessoal curtir, né, Pedro? Fazer o que mais aí? Para deixar a curtida, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, aí uma matéria bem interessante, o Igor realmente abordou sobre muitos temas, inclusive, Igor, eu até aproveitar aqui esse momento de fala, eu ia fazer uma pergunta sobre o Sandro, mas a gente já linkou com outro assunto. Aí eu ia fazer uma pergunta sobre outro assunto. Pode já voltar. Pode voltar. Então, com muita coisa. Mas assim, até parabenizar, porque realmente o Sandro, ele é um evento que é conhecido por toda a cidade, né? Quando está acontecendo, todo mundo sabe. Hoje é por todo mundo, né? Por todo mundo, né? Falei como quem é daqui, né? E nesse último agora, né? Até tive a oportunidade de ir, que minha esposa quis ir pro show do Restart, que teve lá, me obrigou a ir junto, fui junto, acompanhei. E teve no outro dia... com a Rochelle, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, que assim, é um seriado que marcou a minha geração. E foi muito bacana, porque realmente assim, é uma expressão muito grande, uma atriz desse nível, né, conhecida a nível mundial, né, e principalmente aqui no Brasil, a gente sabe o quanto ela é requisitada, e ela veio para o evento. Parabéns aí pela conquista, né? Não, eu que agradeço. Acho que o Ceará tem uma oportunidade de ser... A gente tem uma posição geográfica importante desde a Segunda Guerra Mundial, né, que era uma base dos americanos para a Europa, e a gente está aprendendo a usar isso depois de 50 anos, né? Que é o seguinte, a gente tem uma porta de entrada para a Europa, para os Estados Unidos, que facilita a vinda de atores, cantores, artistas. Então, o fato da gente estar internacionalizando o Sana para cá dá um efeito no turismo, dá um efeito na cultura local e mostra que a gente pode sim fazer com que
atores, cantores, pessoas de relevância internacional venham para o Ceará de uma maneira muito rápida e direta. Então a gente está usando essa ideia geográfica do hub, de um aeroporto hoje que tem muitos voos internacionais, para melhorar o ambiente de negócios dentro do nosso segmento também. Legal. Eu vou confessar um negócio aqui para você, viu, Igor? Eu sou mais da geração do seu pai, né? E o Pedro é que está mais aqui para a sua. Mas quando eu passava ali em frente ao centro de eventos, né, que terminava o evento do Santos, eu achava tanta gente estranha. Eu digo, mas como é que pode e tal? Ali são fantasias, né, que as pessoas se vestem de acordo com os personagens, e bem interessante como existe uma adesão realmente grande, principalmente pelo público jovem, né? Existe ali o pessoal fantasiado, né, que é chamado cosplay, né, que é o costume play, né, a brincadeira de fantasia. É uma coisa muito divertida, as pessoas vão com suas roupas para se fantasiar dos seus personagens favoritos, e lá eles podem ser o que eles quiserem, né? Você tem várias atividades com os artistas, você tem atividades de apresentação de dança, de música, desenvolvimento de jogos, envolve-se de uma toda maneira, né? E é até interessante porque eu já fui, e eu vou linkar com carros, eu já fui em vários eventos no exterior, e várias empresas de carros estão nesses eventos, porque você tem carros de personagens, de atores e séries, e eu lembro muito bem que eu acho que era a Chevrolet estava num evento em Nova York mostrando os carros que estavam em um dos seriados que eles estavam divulgando. Então era a Warner Bros. Fazendo a propaganda do seriado e a Chevrolet botando os carros lá, e as pessoas batiam foto com os carros do seriado. Então legal. Mostra como até esse segmento está interligado com o setor automobilístico também, né, quando a gente faz essa análise. E, pai, né, é um evento tão grande que não é só em relação à cultura japonesa, né? Nesse último agora tinha de Game of Thrones também, né? Tinha algumas coisas que remetiam, que é o seriado mais aclamado dos últimos tempos. Exatamente. Então, realmente foi muito legal lá. Parabéns pelo evento. Eu que agradeço. E aí eu ia te fazer mais uma pergunta, já linkando para outro assunto. São 7 línguas, né, que você disse que fala. Vou pedir para você repetir quais são as 7 e qual foi a mais difícil aí de Olha, aprender. eu falo... É porque a gente não conta, né? Mas o português tem que ser contado quando você vai assinar. Então eu falo português, eu falo inglês, eu falo francês, alemão, italiano, japonês e espanhol. Né? Então são 7 línguas. A mais difícil, por incrível que pareça, japonês não é a mais difícil, tá? Porque ela tem ela é difícil para escrever, mas para falar e para você se comunicar, ela é relativamente simples, porque você tem uma gramática muito simples e direta. Ela linka as palavras. As palavras são muito fáceis de você entender e você dizer passado, presente e futuro. Não tem como no latino. Tem alguns idiomas que tem declinação. Exato. Declinação, aí o alemão para mim foi mais difícil, porque o alemão você tem mudanças de gêneros, declinações, mudanças de ordem nas palavras. Foi a língua talvez a mais difícil que eu tenha estudado. Foi o alemão. Mas depois que você aprende uma terceira ou uma quarta língua, você, de uma certa maneira, descobre que existe uma maneira de como os idiomas são criados e programados, e você começa a facilitar isso, vira como uma conta matemática. E aí você vai... Mas o grande segredo, e as pessoas perguntam assim, como é que você aprende tanta coisa? Não é você não vai aprender uma língua indo por curso e depois fechando o livro e acabando. Você tem que ter as 3 competências, falar, ler e escutar, e você tem que usar isso no seu dia a dia. Como é o dia a dia? E hoje é muito mais fácil do que era quando eu comecei a aprender. Primeiro, você pode pegar isso aqui, então você tem acesso gratuito a jornais impressos para leitura e televisivos do mundo inteiro. Então, se você pegar 1 hora por dia, em vez de você assistir a novela ou passar um Instagram, ler um jornal na língua que você está lendo, né? Assistir um jornal. Até o keyboard você pode alterar aqui para o idioma que você quiser. Se tiver o idioma exatamente russo aqui, você vai baixa o russo. Ou um podcast, quando você está dirigindo o seu carro, um podcast de jornalístico, que são muito mais simples, né? Eles têm que ser muito didáticos na língua. Se você fizer isso 1 ano e depois pegue e faça uma viagem para o país que você quer, você aprendeu a língua de fato. Então, assim, você tem que ter perseverança e uma estratégia de que você incorpora aquilo. E, principalmente, coloque coisas que você gosta nisso. Por que você está aprendendo a língua? Tem que ter um porquê, uma visão e uma análise específica. Eu sou economista, então o meu ponto era, eu leio as informações nos jornais de economia e nas visões políticas direto da fonte. Eu não preciso fazer
uma análise da interpretação de alguém que está lendo. Eu vou direto na fonte dos países, eu gosto muito de política internacional, então eu vejo as eleições, o processo político-eleitoral que está tendo. Não pega uma visão filtrada, né? Não pego exatamente o que está acontecendo lá dentro. Agora, a gente está falando, né? O acordo Mercosul-União Europeia, eu não estava vendo isso pela visão brasileira, eu estava vendo pela visão de cada um dos países. E isso vai influenciar fundamentalmente isso aí aqui. que eu ia lhe perguntar também, Igor. Na sua opinião aí, para o mercado automobilístico, qual o impacto vai ter aqui no nosso mercado nacional, né? Nós vamos ter carros mais baratos, vai estar mais fácil a gente comprar carro, porque outras marcas e modelos vão entrar, vão competir aqui. A gente já vê a chegada dos carros chineses. Ontem mesmo eu estava aqui no shopping, aqui no Iguatemi, aqui do lado, e tinha um carro, uma marca lá que eu não conhecia ainda, que chegou, já está... Neta, né? Era Neta, né? Exatamente. Lá. Eu não também, tinha eu vi assim... Ele tem que se atualizar um pouquinho. Não, mas eu cheguei, olhei também, eu disse que só tinha 4 marcas aqui no país. E tem mais chegando, né? Tem mais chegando. Olha, eu vou lhe dizer, vai ficar mais barato. O objetivo de todo acordo bilateral é tudo ficar mais barato. Tanto a carne, os produtos agro que a gente vai mandar para a Europa vão ficar mais baratos, que é o terror deles, do setor agro, quanto as montadoras brasileiras, não para o setor de revenda, né? Porque o setor de revenda, independente, isso não vai ter tanta alteração. A gente vai ter até tal, o meu ponto de vista vai ser mais dinamicidade. Carros mais baratos significam mais vendas significam mais volume significam mais comissões. Então, meu ponto de vista é, quanto mais barato for os carros no Brasil, mais as lojas de seminovos vão vender e revender. Verdade. Então, meu ponto de vista é que para o setor de seminovos vai ser muito bom. Para as fábricas brasileiras, eu não gosto de nacionais porque não tem, né? Fábrica vai ser um terror, porque a margem de lucratividade das fábricas nacionais é muito maior do que fora. Muito maior que fora. Então, elas vão ser aquela ideia da carroça. Lembra a carroça que o Collor de Mello dizia, né? Que os carros chamam carroça. É a mesma coisa. A gente vai, nos próximos 10 anos, vai chegar a quase zero o imposto de carros importados. Então, vai chegar aqui só com CBS e IBS, né? Então, os carros europeus e motos vão chegar muito mais baratos, vão chegar muito mais competitivos. As concessionárias vão revender esses carros mais baratos, os seminovos vão revender esses carros mais baratos. Então, os carros que são produzidos no Brasil ou baixam o preço ou fecham a fábrica. Porque a qualidade do carro europeu, todo mundo que está aqui escutando a gente sabe que até marcas simples, principalmente as marcas francesas, são carros muito melhores lá. Muito melhores. E às vezes é o mesmo carro. Isso é que é da raiva. É o mesmo carro, a mesma marca. Tudo. Por fora, por dentro, por fora é igual, por dentro é outro carro. Então, assim, meu posicionamento é que o acordo Mercosul-União Europeia vai ser muito bom, vai ser muito positivo, e até o fato de que os carros vão ser produzidos lá, podem chegar diretamente no porto daqui do Ceará. Então, o custo de frete vai ser menor, então pode chegar diretamente da concessionária aqui, da fábrica lá, porque ele não vai mais pedir da fábrica do Porto de São Paulo. Ele vai pedir da fábrica na Europa. Então, sai da fábrica na Europa, pode vir diretamente para cá. Então, isso é muito bom. Então, é mais volume. Inclusive, aí seria o transporte marítimo, que também é muito mais barato do que o transporte terrestre, que é feito hoje. Que é feito hoje, e o carro vem na cegonha. Então, o caminhão vai sair do Porto de Roterdã, do Porto da Alemanha, Porto da França, encontra aqui, já vai direto para o concessionário. E pronto, e depois o concessionário o cara compra, revende, já vai chegar aqui no seminovo muito mais barato. Então, acho que vai ser um avanço civilizatório para o Brasil. Prazo para entrar em vigor, você sabe? É possível que, apesar das burocracias de ratificação, a parte comercial seja ratificada até o final do ano. E aí ele começa a entrar em vigor em 2026. E aí, gradativamente, em 10 anos... ou seja, 26 já começaria a diminuir as taxas e até 2036 totalmente zeradas. Então a gente vai ver esse movimento ano a ano. Porque faz parte, não tem como você tirar tudo de imediato, né? As empresas vão ter que se reorganizar ano a ano. E até porque se é de imediato, você gera um outro problema na economia, que é quem trabalha nessas fábricas locais, né? Então, inclusive já tem um problema que eu já vi alguns críticos fazendo, que a BYD comprou a Ford lá na Bahia.
mas que não vai gerar muito emprego na Bahia, porque eles praticamente vão só montar, já as peças estão vindo do BYD, muitos chineses estão vindo da China para trabalhar também na montadora lá. Então não vai acabar não impactando muito na geração de empregos lá na Bahia, né? Essa visão de que fábrica montadora de carro gera muito emprego acabou. Porque primeiro, robotizado. Os chineses querem trazer eles mesmos, né? Porque eles, assim, não importa quantas horas vão trabalhar também aí, tipo, né? Tem um documentário muito legal que fala sobre isso, sobre a diferença do trabalhador na China e nos Estados Unidos. O americano, que é ultra produtivo, ainda é preguiçoso em relação ao chinês, né? É engraçado isso. Mas o ponto é que é robotizado, é máquina, né? Então, assim, vai ter poucos trabalhos do que teriam em outros tipos de indústria. Isso vai ser uma tendência. As peças na Europa ou na China são robotizadas. Aqui vão ser robotizados. O emprego vai estar muito mais na loja, na venda, na concessionária, nos serviços, na cadeia produtiva, do que de fato na própria fábrica. A inteligência artificial, até onde ela impacta, eu lembro que eu participei em 2023 da NRF e o metaverso era a onda e tal, mas não vingou muito, fizeram muitos investimentos. Aí já em janeiro desse ano, lá na NRF, que era uma feira de varejo, a maior feira de varejo, sim. Né, realizada em Nova York, falou-se muito em inteligência artificial, mas os empresários já estavam com medo de fazer muito investimento. E a gente vê que a inteligência artificial, diferente da questão do metaverso, veio para ficar de fato, né? É algo que vai transformar, vai revolucionar. Nós já estamos percebendo isso nos nossos atendimentos, né? Nas vendas online, principalmente. A gente tem como programar e deixar preparado ali respostas, enfim, na sua visão no mercado como um todo e também na questão do mercado automobilístico, qual o impacto da inteligência artificial. Eu vou só completar que eu estava vendo notícias sobre isso também, vai muito mais além só do atendimento, né? Até a notícia que eu estava vendo era os carros hoje eles são divididos em algumas versões, né? De acordo com os opcionais que ele vem. E eu estava vendo, eu não lembro qual foi a marca, que já vai lançar o carro completo e você pode adquirir ele no modelo básico, mas ele vai vir completo, com todos os opcionais. E para você fazer a liberação do opcional, estou na estrada, estou precisando de um opcional tal. Você faz o pagamento dentro do próprio veículo, né, pelo sistema de internet do veículo, libera para aquele momento ou para sempre, de acordo com o que você quiser, e provavelmente você já tem em um sistema de assinatura, né? Bom, o metaverso foi uma furada, eu acho que foi uma furada porque ele veio logo depois da pandemia que estava todo mundo preso, todo mundo queria ir para a rua. Então ninguém queria mais ficar em casa entrando no mundo virtual. Assim, foi uma incongruência. Talvez o que tenha matado o metaverso tenha sido a própria pandemia. Que todo mundo viu que ficar em casa, na internet, nas lives, não é legal. Não é legal, né? Então talvez se a gente não tivesse tido a pandemia, poderia ter dado certo, né? Mas foi o que foi. Agora, a inteligência artificial veio para ficar. Mas ela está sendo interessante porque ela está ajudando os setores. Por exemplo, a pessoa pode chegar aqui para querer saber sobre um carro e no próprio WhatsApp ter todas as respostas, né? Ele pergunta, esse carro aqui, aí você já deixa programado. Ano, conservação, as fotos, vídeo, tudo pronto. Você pode até, dependendo do carro, já dizer, eu quero vender e faz um Pix, faz um pagamento e faz a reserva antes mesmo de vir ver, né? Então eu acho que ele ajuda, ele não substitui. Por que ele não substitui? Porque ele ainda não é 100% correto. Eu vi uma entrevista ontem mesmo da presidente do Banco Central Europeu e ela disse que estava querendo saber o preço de manteiga, né? E ela foi do supermercado, viu e perguntou para a inteligência artificial qual era o preço da manteiga em 2019 e agora em 2024. A inteligência artificial tinha dito que em 2019 estava mais cara do que estava agora. E ela disse, está errado. Aí ela falou para a inteligência artificial e a inteligência artificial respondeu, realmente eu estou errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial é boa, mas depende de quem programa e de qual é a fonte de dados dela. Então, ela é uma ferramenta que deve ser utilizada sempre sob a supervisão humana e a conferência humana do que aquilo que está sendo programado. Senão, você pode entrar num mundo extremamente errático e atrapalhar os seus negócios. Então, ela tem que ser uma ferramenta importante, mas controlada. Esse é meu ponto de vista, porque senão você
não sabe exatamente como está a programação dela. O grande questionamento é que os desenvolvedores de inteligência artificial ainda não estão ganhando dinheiro com ela. Os setores como o varejo ou o automobilístico também está ganhando, mas quem desenvolve ainda não está conseguindo monetizar. E esse vai ser o grande questionamento. Vão se investir tanto dinheiro assim se os criadores dela ainda não estão conseguindo ganhar de fato dinheiro pela quantidade de recursos investidos? Com taxas de juros crescentes no mundo, ninguém está aí para perder dinheiro. Então, eu acho que é um setor que é importante, vai existir, mas eu acho que a gente pode estar começando a chegar em barreiras até que ponto se investir nisso. Igor, ontem a Adélia fez um comentário e a Adélia é a nossa Lombardi, né? Ela nunca aparece, só a gente comenta a respeito dela. Igual o Silvio Santos tinha um Lombardi dele lá, exatamente. Né? Ela só fica ali, mas ela disse, vamos mandar as perguntas para o Igor. Eu digo, não precisa, Adélia, o Igor vai responder tudo com perfeição, ele tem bastante conhecimento e eu quero lhe agradecer por isso. De fato, aqui perguntas que surgiram aqui na hora, a gente não tinha combinado nada, então parabéns, muito obrigado, Igor. Mas nós temos a última pergunta do programa. Eu não sei se a Adélia tinha comentado com você da última pergunta. A garagem dos seus sonhos. Qual carro que você gostaria de ter na sua garagem? A gente não combinou com todo convidado aqui. Eu antecipo essa pergunta para durante a gravação aqui você já ir pensando, mas agora é de surpresa. E, igualmente você vai saber responder com propriedade aí. Já tenho essa. Eu queria agradecer a vocês, Everton, Pedro. Foi um prazer falar com vocês. Como eu disse, até minha tese de doutorado foi sobre também o mercado automobilístico, né? Como as empresas de carros, elas serviram de instrumento de projeção de poder dos estados, e até hoje elas fazem isso. A China aprendeu isso e está fazendo agora, mas é uma coisa que os Estados Unidos fez durante muito tempo, né? Porque traz uma cadeia produtiva muito grande. Então, fico muito feliz, agradeço a todos que estão nos assistindo e fico também disponível para o que vocês precisarem na próxima oportunidade. E respondendo, como eu gosto também muito do Japão, né, obviamente pelo trabalho no Sanda, o carro dos meus sonhos na garagem é um Mitsubishi Lancer Evolution X, olha aí. que é um carro extremamente esportivo, um motor inigualável, e para mim seria o carro que eu gostaria de tê-lo. Legal, um carro legal. Igor, só mais uma outra pergunta antes da gente encerrar, aproveitando que a Adélia ainda está por ali. Ó. Você é palestrante também, Igor? Também, sou palestrante então, também. Tem muita gente que nos escuta, nos ouve aqui do mercado automobilístico, de instituições financeiras. Você está à disposição para quem precisar. Só seguir, a Adélia vai colocar aí as redes sociais do Igor, para quem quiser. Eu já assisti uma palestra sua no Cindy Lojas, mas você teve algum problema com seu filho, você precisou sair rápido, mas mesmo assim a palestra é excelente, espetacular. Foi curta por conta de que você precisou levar o filho ao hospital, alguma coisa desse tipo, né? Lembro. Mas colocar também o nome do Igor aí à disposição para quem precisar. Inclusive, eu já vou deixar um convite antecipado aqui. A gente vai estar realizando no mês de junho, juntamente com o Sincodiv e Fenabrave, o Sindivel, o Sincodiv e Fenabrave, o maior evento no Nordeste do mercado automobilístico, que vai ser o Expo Autos, vai ser realizado no Shopping Rio Mar. Vamos ter o teatro como auditório para as nossas palestras e o shopping todo vai estar vestido com o tema automóvel, né? Vamos ter motocicletas de altas cilindradas, carros elétricos, feirão de carros no estacionamento, carros premium em todos os espaços do shopping. Então, o Shopping Rio Mar Fortaleza vai estar no mês de junho com o tema de automóvel e você é um convidado nosso. Se você tiver agenda para o mês de junho, já deixa reservado lá, eu te passo a data depois. Com certeza, eu que agradeço. Vai ser um prazer participar com vocês e estou aqui sempre à disposição. Bom, eu queria agradecer, muito obrigado, é um prazer. E também quem quiser entrar em contato, a gente está aí nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e também no LinkedIn, né? A gente tem IM Lucena, que é a minha rede social, e também tem o Amero Consulting, que é a minha consultoria especializada, que a gente faz análise de palestras e também consultorias especializadas na área de risco geopolítico. Então, quem tiver interesse em falar um pouquinho mais, a gente está aqui à disposição. E, mais uma vez, eu agradeço. E o que vocês precisarem, podem contar comigo. E obrigado. Fica mais uma vez aqui o reforço que nós aceitamos sugestões para temas para o Motorizando Podcast. Muito obrigado e um abraço a todos.